Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um devocional hoje. E hoje eu tinha pedido o Espírito Santo para me enviar um tema muito assim, único e específico. E ele literalmente me enviou. Sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 ao 9. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Vamos lá. Existem dois tipos de sabedoria: sabedoria humana e sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela é a capacidade de usar o conhecimento e as experiências de forma ponderada. Ou seja, são do simples ao acúmulo do conhecimento. São experiências, né, no dia a dia e conhecimentos humanos. Como que vai adquirir ela? Experiências adquirida carnal, né, fisicamente, conhecimentos através da leitura, busca, autoconhecimento, a gente analisar nós mesmos, empatia, reflexões, decisões corretas, né, através de tipo, os sábios, as pessoas mais velhas, já passou por essa situação, então a gente busca conhecimento nessas pessoas para tomar esse tipo de decisão. Ter humildade, moralidade, praticar e persistência, né? E a sabedoria de Deus, que ela é um conhecimento mais além. Ela é um conhecimento de profundidade e um discernimento divino que vai guiar nossas ações e nas tomadas de decisões nossas. Ela é superior à sabedoria humana, pois, como eu havia falado, ela transmite o conhecimento infinito e de compreensão perfeita em todas as áreas da nossa vida. Ela é a luz que ilumina o caminho da vida. É ela que vai nos orientar e vai nos guiar para lidar com os desafios do dia a dia e as tomadas de decisões que nós não conseguimos tomar. Então, a sabedoria de Deus vem para nos ajudar. Como é que nós vamos conseguir ela? Buscar intimidade com Deus, ter humildade, obediência, confiança, perseverança, compaixão, amor e discernimento espiritual. Quem vai ofertar a sabedoria de Deus? O Espírito Santo, né? É Ele quem vai nos guiar, é Ele quem vai nos orientar, é Ele quem vai nos ajudar a resolver problemas que nós não conseguimos resolver. E porque uma é importante e a outra também. Ou seja, as duas são importantes para a nossa vida. Por que nós devemos integrar ela? Porque se a gente integrar as duas, nós vamos viver uma vida equilibrada e uma vida de completo entendimento, tanto espiritual quanto mundano, né? Ou seja, aquilo que está ao nosso ver, nós vamos conseguir resolver, e aquilo que não está ao nosso ver, nós também vamos conseguir resolver, porque nós vamos ter os dois tipos de sabedoria, tanto humano quanto a sabedoria de Deus. Aqui no capítulo 8 fala que a sabedoria era oculta. Por quê? Porque ela estava além do entendimento humano. Ela não podia ser acessada por entendimentos humanos. Somente o Espírito Santo é quem oferta essa sabedoria, tanto na época quanto nos dias de hoje. Glória a Deus, porque antigamente, na época,
o pessoal que vivia lá, né, eles conseguiam, quando tinha intimidade com o Senhor, ouvir a voz do Senhor. Hoje, através do Senhor Jesus, que morreu na cruz, foi o sacrifício para nós, ele nos enviou o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo já está conosco. Nós só temos que pedir o Espírito Santo para nos ofertar essa sabedoria. Os príncipes deste mundo, no capítulo 8 também, eram os líderes políticos e os religiosos da época. Se eles tivessem compreendido quem Jesus realmente era, o Messias, ele que tinha a sabedoria ofertada por Deus, então ele tinha comunicação com Deus o tempo todo, então Deus já dava a ele a sabedoria divina, né? Acredito eu que as coisas seriam diferentes. Acredito eu que teria um impacto na nossa história do cristianismo, né? O mundo todo seria diferente. Mas o pecado, né? Orgulho, arrogância, a cegueira, a falta de entendimento, o egoísmo, fez com que eles não entendessem o significado crucial de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus veio e morreu na cruz e nos ofertou essa sabedoria, né? No capítulo 9, vai falar sobre os planos de Deus na nossa vida, né? Que os planos de Deus vai além da compreensão nossa. É complicado. Por quê? Porque fazemos planos. Pegamos um papel, colocamos tudo bonitinho, todos os planos bonitinhos. Aí Jesus vem e faz assim, rasga, amassa e fala assim: não, eu não quero esse plano pra você. Complicado, né? Mas necessário. Porque os planos de Deus pra nossa vida são melhores do que o nosso plano. O plano de Deus é uma compreensão além da humana. Esse capítulo, vou recapitular ele aqui. E eu vou ler como se fosse Deus falando. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subirão ao coração do homem. São as que eu, o Senhor, teu Deus, preparou para os que me amam. Esse capítulo é uma promessa de Deus para a nossa vida. Esse capítulo é uma promessa do Senhor em referência à bênção, à recompensa, reservadas para aqueles que têm fé, aqueles que amam o Senhor em completa. Quando a gente não entende os planos que a gente fez e eles não estão sendo realizados, a gente começa a se frustrar, né? Começa a chorar, começa a questionar, mas a gente tem que confiar, porque Deus sabe o melhor pra gente. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece porque Ele nos fez, né? Ele tem as melhores ações para nossa vida. Ele tem os melhores saber para nós. Então, se Ele oferta a sabedoria divina, por que não vamos confiar nele para Ele exercer o plano dele na nossa vida? Às vezes, fazemos planos, sonhamos, imaginamos, como eu havia falado, colocamos esses planos em escrito, entregamos o Senhor, né? E mesmo assim ele não realiza os planos, porque ele sabe que esses planos não são os melhores para a vida, para nós. E quando nós entregamos para ele totalmente, ele nos dá o saber para que vivenciamos os planos dele na nossa vida. A minha vida é um completo saber do Senhor. Eu fiz 1000 planos e
Todos os planos que eu fiz, nenhum foi realizado. Porém, os planos do Senhor foi realizado na minha vida. E como tem se realizado? Então, desde então, eu venho tendo um renunciamento do meu eu e buscando entendimento e sabedoria divina para que os planos do Senhor se cumpram na minha vida. E eu desejo isso para vocês também, que é a melhor coisa que vocês fazem. Se renegar-se e viver de acordo com Deus, com o que Ele tem, a sabedoria que Ele tem a nos ofertar. É difícil, mas não é impossível. Existem algumas lições que a gente pode tirar desse capítulo. As limitações da sabedoria humana. Por mais que sejamos inteligentes, não podemos compreender totalmente os mistérios de Deus na nossa vida, sem uma revelação divina. E qual é a revelação divina? É o Espírito Santo. Só Ele pode ofertar. Os planos de Deus, mesmo não sabemos qual é, mas são bons. São bons, são perfeitos, agradáveis e duram para todo sempre. Devemos ter confiança em Deus, confiar plenamente, mesmo quando não entendemos, mesmo quando ofertamos para Ele os planos e Ele fala, não, não quero esse plano para a sua vida, eu quero esse. Então, devemos nos moldar para exercer os planos de Deus na nossa vida, porque Ele sabe o melhor. Então, a partir de hoje, que vocês e que eu tenho feito, então eu estou fazendo um convite para vocês, comece a se moldar para vivenciar aquilo que Deus já definiu para a sua vida. E só com o entendimento, uma sabedoria divina ofertada pelo Espírito Santo que vamos conseguir realizar os planos dele. Porque se nós for pela sabedoria humana, não vamos conseguir, porque vamos buscar entender. E não precisamos entender, só precisamos confiar. É difícil? É, mas é o melhor. Porque mesmo que vai ter dias que vai ter confronto, mesmo que vai ter dias que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, meu Deus, por quê? Mas mesmo assim é necessário seguir, porque Ele tem o melhor. Ele é o melhor. Existem algumas práticas que a gente deve colocar, que é buscar espiritualmente em oração, meditação, ter sempre o constante diálogo com o Senhor, pedindo para Ele essa sabedoria divina, esse entendimento. Devemos ter obediência, confiança, fé, humildade para reconhecer que somos fracos e que Ele vai predominar toda a minha carne e não será mais eu, mas sim Ele em mim, porque eu não vivo mais o eu, Cristo vive em mim. A partir de hoje, que vocês tenham essa frase como primordial nas suas vidas, para que o plano do Senhor acontece, né? Discernimento espiritual, aprender a ouvir a voz do Senhor, aprender o que o Senhor tenha falado com nós em detalhes, porque Ele não só usa a voz dele claramente para falar conosco, como Ele usa pessoas, Ele usa os mínimos detalhes. Então nós temos que estar hábitos para discernir esse entendimento, né? Perseverança, nós devemos manter fidelidade, independente de quando os planos nossos se frustrar, né? Então nós temos que ter fidelidade no Senhor, amar o próximo, porque é um mandamento, é o segundo mandamento mais importante. Ser grato por tudo, principalmente por Jesus ter morrido na cruz por nós e nos ofertar o Espírito Santo, que vai ofertar essa sabedoria divina, né? Então, hoje, eu quero que vocês se entreguem totalmente para o Senhor, literalmente. Quero que vocês não vivam os seus planos, mas que vivam os planos do Senhor.
Porque os planos de Deus são misteriosos para a nossa vida, mas são de repleta alegria, né? Então, hoje eu quero que vocês vivenciem os planos de Deus para sua vida. E hoje eu fiz eu tava conversando com o Senhor de manhã, aí eu tô assim, Senhor, eu quero um devocional que seja impactante, tanto para as pessoas, mas principalmente para mim. E o Senhor me deu esse plano. O Senhor me deu esse devocional. Ele falou muito comigo nesse devocional, porque eu vinha questionando. E então, não é para me questionar, é simplesmente para mim vivenciar os planos dele. Então, do mesmo jeito que vocês passam essa dificuldade, eu também passo. E que vamos ter humildade, né, de reconhecer que somos fracos e que os nossos planos vai frustrar mesmo, mas que o do Senhor não vai frustrar para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por enviar o teu filho para morrer na cruz e com ele nos liberar para nós e nos ofertar o Espírito Santo, nos revelando a sabedoria divina. Senhor, obrigado também por, através dele, nos dar entendimento que é além, aquele entendimento que não é carnal, mas sim espiritual. Senhor, que sejamos humildes para exercer conforme os planos do Senhor, que o Senhor nos molda para que conseguimos alcançar a plenitude, que o Senhor ai, Jesus, que tenhamos confiança no Senhor, que tenhamos gratidão, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a ter obediência, que o Senhor oferta para a gente o discernimento espiritual, que possamos ouvir a voz do Senhor para que conseguimos caminhar até o Senhor para exercer o teu plano na nossa vida e não o nosso plano, porque os nossos planos sempre frustrará a gente. Então, que não vivemos mais o nosso eu, e sim o Cristo. Amém. Amém?